boa noite para todos vocês. Ei, Valéria! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 4 atitudes que atrapalham a nossa ansiedade, que pioram, né, a nossa ansiedade. E eu resolvi fazer vídeos curtos, né, porque eu tô fazendo o desafio e a gente aprende muito com cada projeto que a gente cria, né? E mesmo que a gente faça algumas atividades, algumas atitudes, né, uma só por dia, como são muitas informações, né, num curto espaço de tempo, as pessoas não conseguem às vezes fazer, assimilar. Isso gera uma angústia, mais ansiedade. Então, como meus vídeos, né, serão muito focados para que as pessoas realmente consigam se transformar, aplicar na sua vida, né? A minha fala é muito mais para aplicar na vida real, né? Não para te dar aula do que é ansiedade, né? Do que fazer, é para que você consiga aplicar na sua vida, na rotina que você tem. Então hoje eu vou falar apenas 4, porque senão ficam muitas informações na hora que termina o vídeo, a pessoa já até esqueceu e aí não consegue aplicar nenhuma e gera uma angústia muito grande. Por que a gente precisa se preocupar, hein, Mônica? Por que a gente precisa se preocupar com a ansiedade? Muita gente fala assim, Lili, mas eu já sou ansiosa, já acostumei, eu sou assim mesmo, já aprendi a lidar. A ansiedade, num certo nível, ela é até positiva, né? Porque você planeja sua vida, você quer fazer as coisas, você quer realizar as coisas, então você fica um pouco ansioso por conta disso. Então tem uma festa, você fica aguardando essa festa, né? Então nesse nível, ela é muito saudável, né? O estresse num nível razoável, ele é saudável, né? O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele num certo nível ele é saudável, né? Porque a gente precisa ter uma motivação ali, a raiva, o medo, algumas coisas que a gente fala muito, que a pessoa precisa trabalhar, ela é positiva no limite, né? Uma vez eu dei um exemplo da água. A água, num limite saudável, ela cuida da natureza, né? Aumenta a plantação, cuida do nosso organismo, mas se você toma muita água, também diminui ali a absorção de nutrientes, causa, né, algumas tragédias, atrapalha plantação e tudo mais. Então, gente, a gente precisa de equilíbrio, tá? Então você pode sim ser ansioso, mas se você tiver uma ansiedade exacerbada, você pode perder cabelo, você pode sentir dores no corpo, pode atrapalhar as suas relações, tanto sociais, né, amigos, pessoas do trabalho, quanto amorosas. Você pode atrapalhar o seu trabalho, né? Por quê? Porque você fica pensando muito nas coisas e age de acordo com aquilo ali, ou não age, né? A ansiedade, ela tem esses dois resultados, essas duas consequências. Ou você age de forma impulsiva, ali pensando de acordo com a ansiedade e não com a realidade, ou você não age, né? Então, a gente precisa ter a consciência de que a ansiedade exacerbada, ela causa um prejuízo não só no seu sofrimento, mas como no físico e nas suas relações, nas suas consequências na vida. Então, a primeira de todas que eu vejo, né, nas pessoas é o perfeccionismo, né? Aquela pessoa muito preocupada em fazer o certo, em estar sempre com razão, em controlar a vida, controlar as situações. Isso gera uma angústia, né? Um sentimento de fracasso muito grande. Às vezes a pessoa nem errou, mas ela já está se sentindo fracassada, porque ela já está com medo de errar, né? O perfeccionista, ele sofre demais. Às vezes a pessoa vê ali aquela pessoa, nossa, fulano não erra, né? Fulano é muito correto. Às vezes parece um elogio, mas não é, porque é um peso muito grande a pessoa ser muito correta, não errar nunca, né? Então, às vezes a pessoa, ela até quer fazer algumas coisas, mas como ela tem essa posição ali do certo, daquela pessoa ali importante da família e tal, ela, às vezes, ela não cresce o quanto ela poderia, porque ela não se permite errar. Né? O perfeccionista, ele quer ter o controle de tudo, e a gente está vivendo uma situação, a gente tá vendo ali, né? Tá na nossa cara, tá sendo jogado na nossa cara, que a gente não tem como controlar. A gente não controla a vida, a gente não controla as pessoas e a gente não controla as nossas situações ali, né? Então, quando você não se permite errar, você não se permite aprender.
Se você não se permite abrir as portas para fazer diferente, para aprender coisas diferentes, você não se permite aprender. E isso é muito triste, porque você não consegue colocar para fora potencialidades que, se você se abrisse, né, se você relaxasse ali, você conseguiria aprender muito mais sobre você, né? Se você, hoje eu estava conversando o quanto ter um filho às vezes faz com que a pessoa tenha que se abrir, porque ele não tem como você controlar, né? Então, se você está vivendo uma situação nova e você não conhece nada, você não sabe nada, é tudo realmente muito novo, não tem como você buscar o perfeccionismo, porque você não sabe. Você está ali na hora para aprender. A época atual é o tapa na cara do perfeccionista, exatamente, né? E isso não a Natália cumprimentando a mãe. Isso não é, gente, para vocês se sentirem culpados, é para vocês terem uma reflexão. Às vezes eu falo com a pessoa, uma vez eu chamei uma mãe, a pessoa já era adulta, era um atendimento que não era para falar, para julgar a mãe. Mas eu falei, não, então chama sua mãe, já que ela participa muito da sua história. Ela queria que a mãe participasse da sessão. E na hora que a mãe entrou, a mãe já entrou chorando, porque ela estava com medo do que eu ia falar, xingar, né? Então a gente tem essa preocupação de toda vez que a gente está vivendo uma coisa nova, a gente tá assim, já tá achando que tá errando, que vai dar errado, que a gente, né, que tá, na verdade as pessoas vão julgar. Então o perfeccionista, ele não precisa ficar sem graça, chateado, se sentir culpado por ser perfeccionista. Ele aprendeu assim, muita coisa deu certo por ele ser perfeccionista, né? E é exatamente por isso que ele porque no decorrer da vida dele ele aprendeu isso. Agora ele pode refletir o quanto isso faz mal para ele, né? Às vezes o perfeccionista, ele tá com excesso de peso absurdo, ou o perfeccionista, ele começa a esquecer as coisas porque ele quer muito, né? Faz muita coisa e tal. Ou então ele emagrece demais, porque ele não come, ele não dorme, né? Então, o perfeccionismo, o excesso daquele comportamento causa um prejuízo que às vezes a pessoa não vê, né? Ela tá muito focada naquela coisa ali a longo prazo, né? Ou a curto prazo, em fazer certo, que ela esquece dela. Então, essa atitude, né, que é a primeira que eu tô falando para vocês, é uma atitude não para você se sentir culpado, não para você ficar triste, é para você se abrir, né, perceber, gente, será que eu sou perfeccionista? Será que toda vez que eu vou tentar algo novo, eu fico me julgando, eu fico achando que eu tô errado? Então deixa eu abaixar um pouquinho essa minha preocupação para eu ter mais saúde, né? Se eu tô fazendo algo novo, eu não tenho mesmo obrigação de saber, né? Eu tô fazendo aquilo ali, então eu tô no momento de aprender. Então deixa eu relaxar, porque vai acontecer alguma coisa que não é legal, e aí eu vou ter que ter a humildade de pedir desculpa, ou pra mim, ou pra uma outra pessoa, porque eu tô tentando fazer o melhor, mas as coisas podem acontecer ali fora do controle. Então, uma das atitudes que você precisa repensar é o perfeccionismo, tá? Aquela pessoa que enche a boca pra falar, nossa senhora, tudo meu tem que ser certo. Eu não aceito errar e tal. Não, não se orgulhe disso, não sinta vergonha, mas não se orgulhe disso, porque você está acabando com a sua saúde, tá bom? A outra atitude que o ansioso tem muito é lemente, né, gente? Depois eu vou fazer lives curtinhas de vários comportamentos do nosso pensamento aí que a gente faz e é só uma viagem da nossa mente mesmo. Ler mente é uma das coisas que o ansioso mais faz, né? Eu não vou ligar pro fulano porque ele vai pensar isso de mim. Meu marido tá demorando, ele deve estar fazendo isso, porque ele acha que eu sou trouxa, né? Eu não vou falar lá com o meu chefe, o que ele vai pensar de mim? Né? Eu tô querendo sim um aumento e tudo mais, mas aí se eu chegar lá, ele vai falar que não dá e tal. Então você já quer ler a mente da pessoa, você já quer adivinhar o que a pessoa vai falar, como que ela vai reagir. Enquanto você está pensando dessa forma, você não está fazendo nada, né? Tá ali só pensando, e você tá sofrendo. Esse sofrimento dá um aperto no coração. Acho que as pessoas que vivem isso vão poder falar aqui comigo. Quando elas estão ali sofrendo por antecipação, tentando ler o pensamento do outro, o que as pessoas vão falar, a melhor do mundo é em ler mente. E tem um
um agravante que é o seguinte: como a gente tenta ler a mente do outro, o nosso comportamento faz com que a relação ali fique bem parecida com isso, né? Então vamos supor, vamos pegar a pessoa ciumenta. Ela tá lendo a mente, né, do namorado ou da namorada, que fulano tá olhando para aquela pessoa ali linda, muito atraente e tal. Às vezes a pessoa nem viu, mas ela já fala, né? O que você tá olhando para fulano? E aí o fulano olha, realmente é uma pessoa atraente, e aí ela chega e fala, né? Sabia, que você está olhando, que você olha para todas, que não sei o quê. Então o que aconteceu? Ela leu a mente, o comportamento dela fez com que o outro olhasse para a pessoa, e aí ela vai falar que ela é a poderosa de ler a mente. Só que a gente não percebe que inconscientemente a nossa mania de ler a mente faz com que o nosso comportamento leve a isso. Né? Então, eu fiz uma live uma vez com a Vivi que ela fala disso, que ela fala que o ciumento, ele parece que ele quer provar que ele tá certo. Então ele vai fazendo, sapateando, pisando, brigando, perseguindo, até o outro cansar e procurar outra pessoa. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a leitura da mente, que, vamos supor, o chefe, o exemplo que eu acabei de dar, você está pensando em pedir um aumento, mas aí você já chega lá, você já leu a mente dele antes, né? Já sofreu antes, mas teve coragem de ir. Isso quando tem coragem de ir. Aí teve coragem de ir. Chegou lá, você já chegou com aquela cara assim do... eu queria te pedir um aumento, mas eu sei que a situação tá complicada, né? Assim, e tal. Então, assim, você já deu a deixa pra ele falar que não, né? Então, assim, repensem. Quando você estiver querendo fazer alguma coisa e pensando no pensamento do outro, você já reflete, fala, opa, eu não tô na mente dele, eu não sei a história dele, eu não quero adivinhar nada, eu estou querendo mandar uma mensagem, eu vou mandar e ponto final, né? O que vai vir daquilo ali é a consequência, pode ser positiva, pode ser negativa, mas eu não fiquei ali protelando, tentando justificar a minha falta de atitude ou atitude por conta da minha capacidade de ler a mente, tá? E sempre frisando que esse é um comportamento, gente, que vai te trazer muito prejuízo, né, psicológico. Você tá ali sentada só pensando. Enquanto você tá pensando, você tá jogando um monte de estresse no seu organismo, tá? Então, perfeccionismo, ler a mente. Opa! Ah, tô aqui comigo mesmo. Olha que bonitinho, ó. Esse aqui é minha motivação diária. Eu fiz uma caneca pra mim, né? E aí, eu tomo água demais. E eu até brinquei aqui, gente. Aí eu e eu mesma. Isso é porque a gente precisa de algumas coisas no nosso ambiente para nos ajudar. Uma das 4, né, atitudes é ter um ambiente muito tóxico, né, muito cheio de informação, principalmente de informação negativa, muita televisão ligada, muita conversa, né, de coisas negativas. Então o ansioso, ele já é catastrófico, né? Então ele já tá pensando lá na frente de dar errado, né? Porque se ele pensasse lá na frente de dar certo, tava bom demais, né? Nossa, vai ter uma festa, vai ser ótima, meu vestido vai estar ótimo, meu cabelo vai estar ótimo, e meu carro vai funcionar e eu vou ser feliz. Não, o ansioso, ele já pensa que vai dar alguma coisa errada, né? Ah, tô esperando tanto essa festa, mas é assim, toda vez que eu tô esperando alguma coisa, sempre dá alguma coisa errada. Isso é a fala do ansioso, né? Então, a terceira atitude, né, que pode aumentar e piorar a sua ansiedade é você ter um ambiente tóxico, né? O que você precisa fazer? Eu tenho colocado nos meus stories muito sobre isso, né? Você precisa colocar no seu ambiente coisas que vão te deixar mais tranquilo, né? Uma música, quadros, né? Hoje em dia, graças a Deus, tá com um monte de... tá com o costume de quadros com frases motivacionais, né? Ler um livro que te ajuda a pensar positivamente. Então, às vezes a pessoa, ela fala assim, Lilian, eu não tenho tempo, né, para colocar as técnicas, né, contra a ansiedade em dia. Gente, isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Você pode simplesmente colocar no seu visual, né, que é o sentido mais poderoso que a gente tem. Quando você não tá com fome, passa na frente de alguma coisa ali, uma comida bonita, você sente vontade de comer, né? Se você não tivesse visto, você não ia nem sentir essa vontade, né? Então, coloca no seu ambiente, né, no seu campo visual, coisas que podem te fazer bem, né? Então, uma foto bonita, uma paisagem bacana, fazer o seu quadro, né, de metas, de sonhos,
colocar frases, né, na sua parede, ou então no seu celular. Então, alimentar diariamente. Você não precisa sair da sua rotina para fazer um trem mirabolante. Ah, vou sair para fazer yoga, fazer uma aula, mas tá caro, Lili, eu queria fazer isso. Não, coloca no seu ambiente, né? Coloca as coisas no seu ambiente. Você tem uma rotina pesada, então toda hora você lê o celular, você olha o celular, não coloca uma mensagem bacana, motivacional no seu celular, né? Uma mensagem sobre você, né? Você vai conseguir, né? Você tá chegando lá, escuta uma música, tá na hora de tomar banho, coloca uma música agradável, mas o que que acontece? A pessoa é cheia de tarefas, né, durante o dia todo, e aí faz milhões de coisas e quer fazer uma respiração à noite. Chega à noite, ela não tem paciência. Ela perde totalmente a paciência para poder fazer uma respiração. Todo mundo fala comigo, nó, Lília, pelo amor de Deus, me fala para fazer uma massagem, yoga e respiração. Eu sou ansiosa demais para isso, né? Porque o dia dela é tão conturbado que na hora dela ter um momento para ela deixou só aqueles minutinhos ali, mas ela já tem tantas outras coisas para pensar. Então já coloca um pouquinho de manhã, né? Uma frase bonitinha de manhã, na hora do almoço, ao invés de ficar no celular ali, ver as mensagens rapidinho durante umas meia hora e no restante das meia hora, coloca lá o Spotify rolando com um assunto bacana, com uma música bacana, vai conversar, vai rir. Então, uma terceira atitude que pode piorar definitivamente a sua ansiedade é um ambiente tóxico, tá? Ambiente tóxico, frases tóxicas, relacionamento tóxico. Então, melhora o seu ambiente, melhora as coisas que tem à sua volta de forma simples. Simples, canta, toma um banho gostoso, senta, respira, né? Faz uma respiração rapidinha, né? De 2 minutos, né? Isso daí já é suficiente para vocês, tá? Hoje tentei ler a mente da minha mãe, a melhor do mundo em ler a mãe, dá até falta de ar. Exatamente. A quarta dica é essa. Peraí. Opa. Ixi. Sai. E a quarta dica é essa, né? Eu vejo quando as pessoas estão contando algum caso e aí elas começam a ficar ofegantes. Aí eu fico só observando, né? Aí se a pessoa tiver muito, aí eu falo, calma, fulano, respira, né? Você tá até ofegante ali. Meus pacientes todos eles sabem disso, assim, né? Quem faz terapia comigo sabe dessas minhas falas. Então, o que acontece? Uma das coisas que piora muito a sua ansiedade é prender a respiração, né? O tempo inteiro eu falo, vamos respirar consciente. Quando você estiver fazendo alguma atividade que requer muito da sua atenção, que requer muito do seu corpo, né? Por exemplo, você está fazendo uma atividade física. Yoga é ótimo, né? Para você perceber isso. Quando você está muito travado assim, na hora que você solta, a posição até melhora. Mas não é todo mundo que faz yoga, mas, por exemplo, você está ali estudando, né? Tentando fazer alguma atividade ou fazendo um trabalho manual ali. Quanto mais tenso você fica, mais os seus músculos enrijecem. Tem uma técnica, né, de respiração, de relaxamento, que eu peço a pessoa para prender todo o corpo, né, travar todo o corpo e depois soltar. Que aí a pessoa percebe o quanto que aquela respiração profunda tem um efeito relaxante. Mas às vezes ela precisa ter essa noção, né, da diferença entre estar travado, né, e aí começar a sentir dor, a respiração trava, o dente trava, tudo trava, começa a doer, e soltar. Então a quarta atitude para piorar a sua ansiedade, quando você estiver ali preocupado com alguma coisa, conversando com alguém, e aí discretamente você pode, né, soltar ali a respiração, a pessoa não precisa ver, só você com você mesma, né? Então, toda vez que você perceber que sua respiração tá travada, sua ansiedade vai aumentar. Então, solta a respiração, tá? Eu acho que essas 4 dicas são simplérrimas, dá para vocês colocarem na rotina diária de vocês, dá para vocês colocarem na semana, né? Não precisa colocar o ansioso, às vezes ele fica querendo transformar a vida da água pro vinho, não precisa, né? Eu vejo a experiência das pessoas que conseguiram fazer respiração e uma até brincou, falou, nossa senhora, eu não sei por que aconteceu comigo, eu comecei até a dançar Beth Barbosa, ela não tá aqui não, acho que ela não tá aqui não. Então assim, quando você respira,
você pensa melhor, você relaxa, você tem um dia muito mais leve. Então não precisa criar um monte de técnica mirabolante ali para respirar. É só ficar atento à sua respiração. Qual é a dificuldade, gente? Eu perguntei isso para vocês. Qual que é a dificuldade de respirar conscientemente? Né? É simplesmente tirar o foco do que você está fazendo ali e perceber o ar entrando, percorrendo, né, o seu corpo, o ar saindo. Brinca um pouquinho, deixa o ar entrar, segura um pouco, deixa o ar sair, segura um pouco. Então é só para focar a sua consciência na respiração. Não precisa ficar achando que vai viajar, que vai ter um monte de coisa. Não, depois você vai perceber no decorrer do seu dia como que isso tem um efeito transformador e sereno, né, para o seu comportamento, para o seu pensamento. Então hoje é só, né, por hoje é só essas 4 dicas, né, muito simples. Coloquem, né, em prática, assim que vocês desligarem a live, pode assistir outra live. Na hora que você estiver assistindo outra live, mexendo, mandando mensagem no WhatsApp, faz uma respiração gostosa, né? Enquanto estiver mexendo no WhatsApp, coloca uma musiquinha para rolar, né? Tá? Vai tomar banho, coloca uma música, pega, separa aí umas frases, né? Para você pensar, colocar no seu dia a dia. Não tem quadro, não tem nada? Escreve e coloca na sua mesa. Na hora que você acordar, você lê essa frase, tá? Simples, simples. Vocês precisam só acrescentar no seu dia a dia, na sua rotina, coisas que vão te fazer bem, tá? Só isso. Gente, hoje eu vou ficar por aqui. Luísa, mas pode assistir. Pode assistir, agora a live é curta, tá? Vocês não precisam ficar com preguiça de assistir, não. Aí, eu ia fazer uma live de 10 minutos, mas foi 21, mas eu tô conseguindo, né? Assiste aí, coloca no seu dia a dia, não tem nenhum segredo, tá bom? Desde o início ali. Não vou falar mais não, senão vai ficar cansativo. Amanhã tem mais, tá? Aí eu vou ver se eu falo mais 4 dicas pro medo, pra autoconfiança, mais pra ansiedade. Eu acho que eu vou falar de ansiedade daqui uns 3 dias. Vou deixar vocês aplicarem essa técnica agora, tá? Nesses 3 dias, apliquem essas 4 dicas aí e aí depois vocês me contem, tá? E aí, faz uma votação amanhã, quais as dicas que vocês querem. Vou colocar no story e aí eu dou a dica pra vocês. Tudo da forma mais simples, gente. Eu tô aqui pra descomplicar a vida de vocês, principalmente na questão da ansiedade. Mas aí a gente abre pra todas as outras questões, né? Um beijo grande. Desculpa não ter feito a live 3h30. Mas é assim mesmo, né? Então, até amanhã. Autoconfiança? Então tá, já fica aí, gente. Amanhã nós vamos ter 4 dicas para autoconfiança, tá bom? Super beijo. Até amanhã.